Boa noite, galera. Vamos começar agora a nossa primeira live da Terral. Vou aqui chamar o João pra gente bater esse papo. Aceitou, Maia? Fala, João. Maravilha, maravilha. Tudo bem? Tudo beleza com você, cara? Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos Massa. começar. É esperar um pouquinho o pessoal chegar mais. Podemos esperar aí uns 2, 3 minutos pra ver se entra mais alguém. Perfeito. Tá tudo bem aí contigo? Tá tudo em paz, cara. Só um pouquinho de ressaca. Maravilha. Tá aí já na Terral? Tô. Tem que estar, né? Acho que é melhor eu ficar olhando pro outro lado. Que aí eu consigo. Maia, e aí, cara, Oi. encontrei que foi Encontrou o publicado, quê? a revista que foi publicado das microcervejarias, Eu não entendi da, direito, João. a revista que foi publicado o teu artigo das microcervejarias. Ah, achou? Achei, tava lá dentro. Tá lá dentro. Tava lá dentro das Ah, coisas. ah, eu tenho uma dessa, tá em algum lugar aqui em casa também, não sei onde. E aí não. Pô, já faz tempo, foi 2015, né, cara? Foi. Vamos começar? Bora, bora. Eu acho que a gente pode fazer, João, como você fez lá no The Bigs. A gente se apresenta, né? Eu me apresento, você se apresenta, e depois a gente explica um pouco do que é a Terral, né? E Tá bom. do que é a nossa marca. Maravilha. Se Vamos quiser começar, pode começar. Bom, eu vou te fazendo perguntas, então, que aí não fica um negócio meio estranho que é você. Conta aí pra gente quem é o Marcos Maia. Ih, rapaz, eu sou cearense, né? Assim como o João, migrantes, né? Saindo de Fortaleza para São Paulo. Eu estou aqui, acho que um pouco mais de tempo que o João. Eu cheguei em 2005. Sou arquiteto, sou escritor também. Tenho 4 livros publicados. Sou músico, né? Baterista. Músico não, baterista, né? Melhor amigo do músico. Toco em algumas bandas, assim, tá tudo meio parado agora por causa da pandemia. E também me enveredei por essa coisa do empreendedorismo, né? Com a Terral Cervejas Especiais. E era um sonho já antigo, assim, e a gente conseguiu dar forma, da melhor forma que a gente está conseguindo, né? Bom, Maia, tu tem passagens nessa parte da cerveja? Já é faz o um quê? tempo. Já tem quantas braçagens de cervejas Cara, braçagem em casa, há em mais de casa? 30 já. Em Mais de casa, 30. desde 2012, né? Quando eu fiz o curso lá na Sinatra, né? Na cervejaria Escola Sinatra, aqui de São Paulo, dos amigos, né? Da Júlia, do Rodrigo, do Alexandre.
E a partir de então, eu sempre fazia em casa, né? E o cervejeiro que faz em casa, normalmente os críticos são os amigos, né? Você começa a dar cerveja para a galera provar e tudo. E digo até que foram os primeiros a incentivar, assim, tipo, porra, a cerveja tá legal, cara. Isso aí não podia virar uma coisa mais profissional e tal. Queira ou não queira, fica aquela minhoquinha na cabeça, né? Você vai pensando, pô, realmente poderia sair da panelinha e ir pra panelona, né? Quem sabe? Os amigos ajudam muito nisso aí. E aí, amigo, assim, mais íntimo, quando tá ruim, ele diz também, pô, ficou uma merda isso aqui, cara. Tem que melhorar, isso aqui não tá bom, entendeu? Isso aqui só dá uma, É, né? exatamente. E você, João, o que é que você faz da vida fora gostar de cerveja? Maravilha. É, assim como o Maia, sou cearense, morei um tempo no Piauí, mas durante 7 anos da minha vida, mas sou cearense de fato, né? E, e vim para São Paulo em 2013, então já são aí 8 anos, né? Nesse período aí que eu já estou aqui, vim fazer mestrado, depois doutorado, trabalhar, né? E ao longo desse caminho, dessa busca aí pelo aprendizado, pela pesquisa, comecei também a trabalhar em empresa. Hoje eu trabalho na Trílogo, né? Trabalho como diretor de estratégia de lá. Tenho também, sou professor também, né? Dou aula na ESEG, dou aula também na FIA, na Fundação Vanzolini, que foi onde eu conheci o Maia. E também tenho outros projetos aí, como é o caso do The Bigs Podcast, né? E antes de iniciar o The Bigs Podcast, eu, junto com o Maia, a gente foi para o lado do empreendedorismo, que foi a minha primeira experiência como empreendedor, que foi a Terral Cervejas Especiais, né? Então, é um pouquinho de quem é o João, né? Não tenho livros publicados, tenho alguns artigos publicados. Tive um com o Maia, que a gente vai logo mais falar um pouquinho sobre esse artigo aí que gerou todo. Foi a linha que se tornou Terral, né? A Maia, quer começar aí como que foi a fase na época lá da Fundação Vanzolini, quando você foi lá fazer o curso de especialização em gestão de projetos e como que foi o dia a dia, né? Uhum. Lá na disciplina, né? Eu até então, bem mais novo, né? Acho que tinha provavelmente uns 27, 28 anos, né? E acho que até quando eu fui dar aula naquela época, eu via já os alunos bem mais velhos do que eu, né, Maia? Até acho que você comentou outro dia, pô, João, você É verdade. dando aula até para você que é mais velho, né? Dando aula para mim, para outras pessoas, até um pouco de sentimento de autoridade para estar falando, ou propriedade para estar falando. Isso é realmente um ponto que de fato, naquela época já me assustava um pouco, mas acho que teve muitos Uhum. aprendizados, né? Daquela turma, especificamente falando, nós tivemos vários artigos publicados, inclusive nessa revista que está aqui do meu lado, que a gente vai já falar sobre ela, mas vamos dar destaque aí sobre o artigo, né, que foi até publicado, e o TCC, né, que é uma comparação lá dos Uhum. gerentes de projetos com os empreendedores e um estudo de caso lá com as microcervejarias. Isso. Deixa eu voltar um pouco, que aí a gente chega nela. Tá bom. Como o João falou, eu comecei um curso de gestão de projetos na Vanzolini em 2013, né? Foi 2013. E aí, resolvi fazer esse curso. E em 2015 era o último trimestre, né? Quadrimestre, né? Lá é conta por quadrimestre. O último quadrimestre que era a parte do TCC, né? A gente e a turma, sei lá, acho que tinham 20 pessoas, né? A turma era de 20 alunos Sim. e tinham dois orientadores, né? Dois orientadores, e aí os alunos eram sorteados. A gente não escolhia o orientador. E eu fui sorteado para um determinado orientador. E acho Foi. que no primeiro dia de aula mesmo, no primeiro dia que o orientador começou a dar aula para a galera, eu notei que o sotaque dele não era de paulistano. Eu disse, rapaz, esse cabo é lá do Nordeste, viu? Esse cabo é lá do Nordeste.
ou é de Sergipe ou é do Ceará, eu pensei. No final da aula, eu fui falar com ele: ó, professor, notei que seu sotaque é diferente, você não é daqui. Não, sou do Ceará. Que legal. E aí, esse professor, né, era o João. E aí, a gente foi caminhando com o quadrimestre, e eu já queria fazer um trabalho sobre microcervejarias, né? Foi até uma decisão assim estranha, porque eu pensei, pô, eu falo da minha área de atuação, de fato, que é arquitetura, né? Ou eu enveredo por outra coisa. E achei mais legal enveredar por outra coisa. E pensei em fazer uma pesquisa sobre a comparação do gestor de projetos com o empreendedor. E usando como estudo de caso as microcervejarias. E o trabalho foi andando, o João, né? Às vezes ele dizia: olha, isso aqui está muito ruim, tem que melhorar. E aí a gente foi construindo e o trabalho ficou legal. Finalizou o curso, tudo bem. Aí um belo dia o João me liga: rapaz, você não quer colocar o seu trabalho no como é que chamava? Mas era Congresso, Encontro Internacional de Gestão de Projetos, né? Congresso Nacional. Congresso, né? Congresso Exato. daquele ano de 2015, né? Aí eu disse: beleza, como é que faz? Ele disse: não, essa Era parte eu 2016, consigo fazer porque você tem que 16, 2016. né? Era. Isso, que aí já foi no ano seguinte, né? Eu já estava formado, né? Já tinha meu canudinho na mão, tava tudo certo. E aí o João falou: pô, vamos escrever o seu trabalho lá. É interessante, outras pessoas lá da sua turma também vão escrever e tudo. Eu disse: beleza, como é que faz? Ele disse: não, eu preparo aqui o artigo, né? Porque para entrar numa revista tem que ser um texto menor, né? Mais compilado. O artigo tinha. O meu trabalho final eu tinha, sei lá, 60 páginas, 70. E eu tinha que compilar para 3, 4 páginas, né, na revista. Aí o João disse: não, pode deixar que eu faço isso. E aí o fato é que o artigo foi publicado e eu ganhei o primeiro lugar em a publicação de aluno. Foi Eu disse: mesmo. rapaz, que coisa louca, né? Fazia anos que eu não. Eu me formei em 97, né? De 97 para 2015, porra, tem um tempo, assim, eu estava bem destreinado de ter aula, de escrever, Só escrevo mentira, né? Contos, poesias, romances e tal. Escrever verdade estava difícil. E eu terminei que consegui. E o João ainda me falou assim: cara, tem que apresentar o trabalho. Eu disse: nem a pau, velho. Não vou fazer isso, eu não gosto de subir em palco, assim, apesar de ser baterista, né? Baterista fica lá atrás, escondidinho, quietinho. Apresentar um trabalho, você tem que estar na frente, microfone na mão. Eu disse: pô, isso não vai dar certo. E pior, ele não foi, safado, no dia. Ele tinha aula na mesma hora e ele não ouviu a Tinha. apresentação. Eu não podia nem dizer assim: João, me socorre aqui. Não tinha ninguém para socorrer. Mas o fato é que a Mas, apresentação foi até boa. mas As pessoas a perguntaram apresenta- coisas. Como é, antes João? antes da apresentação, eu fui lá dar uma força. Maia, vai lá, sobe. É, É, depois você sumiu. Você foi dar aula. eu tenho que dar aula no mesmo dia. Pois é. Mas o Mas fato é que foi boa a apresentação. Foi legal. Então. E aí, a partir daí, quer dizer, acho que nesse dia a gente teve a primeira conversa. Lá foi na sede do almoçar Senac. nesse dia, Maia. A gente foi almoçar nesse dia e no almoço Isso, eu falei para você que eu tinha um interesse de empreender, né? isso. Tinha andado, acho que na época eu já tinha dado uma olhada na parte de franquias, né, para entender um pouco o lance de franquias. E aí, com o trabalho, que eu vi um pouco do contexto do micro cervejeiro, né, que eu fui começar a compreender um pouco também que você também tinha interesse, né, até pela escolha do tema e tudo. E o trabalho nesse estudo de comparação do perfil do gerente de projeto com suas competências, né, de comunicação, liderança, enfim, administração de conflitos, tem muita coisa que se relaciona com as competências de um empreendedor, né, de você lidar no dia a dia com pessoas, de você negociar, que isso é até uma competência que a gente tem que sempre trabalhando, né, e desenvolvendo essa competência. E aí, no caso, eu comentei, acho que a gente foi almoçar, isso foi lá no Senac Santo Amaro, né? Isso. No centro universitário.
E aí eu comentei, poxa, mas eu tenho interesse também. E na época eu também já estava dando aula na Vanzolini, e se não me falha a memória, a gente tinha pensado, a primeira ideia foi, poxa, vamos colocar, botar um pouquinho umas coisas no papel, né? Eu lembro que a primeira ideia que a gente teve, assim, de mapear tudo, era de fato montar uma micro cervejaria, né? Comprar Isso. todos os vessels, né, como são chamados, né, os barris, comprar toda a parte da infraestrutura industrial, lógico, não em tamanho industrial, mas 150, 100 litros, né, já para conseguir Uhum. produzir isso e sair do zero para já alguma coisa, né. Eu lembro na época que tinha uma aluna que chamava Mariana, que ela trabalhava com comércio exterior. Até perguntei para ela como que é o processo para importar da China. Ela fez até alguns estudos para mim. Acho que eu vou procurar, tem até isso no e-mail, Maia, dos valores, né? Da É. importação. Mas era zero demais, né? Lembra que era bastante zero. Era muito zero, né? E aí, isso aqui é muito risco e o retorno é um pouco incerto. E aí veio a ideia de a gente falar, cara, vamos reduzir um pouco o escopo desse projeto, vamos reduzir um pouco do escopo desse projeto. E aí começou a primeira ideia da Terral, que foi inclusive, Maia, se você está lembrado, foi com aquela cerveja Maia mais Saunders, que foi feita a arte visual. Isso. E, Depois era, você vai contar porque a gente mudou o nome, entendeu? e, a, e, a, e ainda teve o ponto de você já pegar esse elemento que, de fato, você escreve, você tem a parte dos livros de contos e poesias, e agora o romance, de trazer esse elemento, né? Que foi aí, no caso, a poesia, né? Água, malte, lúpulo e a E poesia, né? Mas poesia. conta aí a ideia do nome. Primeiro foi Maia Santos, a gente tem até a fotinha ainda do lançamento, que foi até lá no... Tem. Se não me engano, né? No Butantã. Foi no Butantã. Isso. Era da Zumbi, era a nossa Black IPA, que ficou deliciosa, inclusive. Mas assim, ia se chamar Miles Saunders, né? Era um nome forte, assim. A logomarca tava bem cangaceira, assim, não era? Parecia Era. um. E foi o Marcos Paulo que fez também, né? Já tava junto com a gente e tal. Depois a gente vai explicar quem é o Marcos Paulo. Ele não pôde participar hoje, porque, primeiro, ele não gosta de live, segundo, ele tá 6 horas à frente da gente, né? Ele mora em Istambul. Então, eu nem te falei isso, né, João? Ele mudou de Maputo Não, tu me para Istambul. Falei, ele né? é estado para Istambul. É, tá mais longe ainda. Mas enfim, aí Miles Saunders ficou legal, a logomarca estava bonita, a gente já começou a ver a parte de registro da marca. E aí, eis que a irmã do João, é Catarina, né? O nome dela? Tiziana. Catarina não. Ticiana. Tiziana. A Ticiana falou assim: de jeito nenhum que vai se chamar Miles Saunders. Aí o João, mas por que, ô Tice? Não, porque todo mundo da nossa família que botou a empresa com o nome Saunders quebrou. Não dá certo. Então você vai tirar esse nome daí. Daí o João veio conversar comigo e eu falei, porra, cara, eu não acredito nessas coisas não, mas, né, é melhor não arriscar. Então a gente vai trocar o nome, não tem problema. E trocou. Tirou tanto o Maia quanto o Aí Saunders e demorou vamos começar. pra gente achar o nome, né, cara? Demorou pra gente achar o nome. Demorou. Demorou. Aí a Demorou. gente pensou em Jangada, a gente pensou em alguma coisa com Duna. Eu sei que foi um processo, assim, um brainstorm danado, assim, pra gente chegar no nome. E o nome, assim, a gente chegou nele por, sei lá, algumas explicações pode ser. É o, é o, o nome do vento que é mais conhecido no Ceará, assim, né? O vento da terra para o mar, né? Sim. Vento dos surfistas, né? O vento que desenha as ondas. É o nome de uma música do Ednardo, nosso conterrâneo, né? Pessoal do Ceará. Para quem não sabe, Ednardo é o compositor de Pavão Misterioso, de Terral, né? E tantas outras músicas icônicas da nossa terra. E é um nome forte, né? Assim, é um nome que chama atenção, né? Pelo menos a gente acha isso, né? As pessoas gostam, as pessoas têm achado legal o nome. Assim.
E terminou ficando isso, né? Aí a gente pensou, não, vamos registrar a marca, para não ter problema. Registramos a marca, tá tudo ok. E agora estamos lutando para ela se manter, né? Nos Sim, primeiros passos e tal. teve a Primeiros construção passos. de como as cervejas seriam estruturadas, né, Maia? Você já tinha, acho que umas 6 receitas, né, Maia? Umas 6, 7 Era. receitas. Tinha umas 4 ou 6 receitas, né? Depois daquele dia que a gente teve o contato que a gente conversou sobre a ideia de empreender, eu fiz o curso, né, também na Sinatra. Fiz só uma braçagem, na verdade, depois que foi, inclusive aqui em casa, que até, acho que foi inclusive a Iparana que a gente fez aqui em casa, se não me falha a memória. Foi. Né? Foi bem divertido, assim, bem trabalhoso, mas bem divertido. Grande aqui em casa, eu acho que por isso que a Natália deu um veredito, mas eu não consigo ainda utilizar a cozinha aqui, né? E vou ter que utilizar assim, porque eu vou querer depois ensaiar umas novas receitas. Mas a ideia da Terral teve muito também o propósito, Maia, de trazer já a ideia das praias cearenses, né? E Isso. junto com o conceito aí das poesias também, e aí esse lance da poesia veio já com essa tua veia artística, né? E dos livros também, mas também a gente não utilizou somente da sua veia artística, inclusive a gente já fez alguns concursos no próprio Instagram da Terral, para Uhum. que das pessoas que frequentam o nosso Instagram pudessem compor também o produto, né? Uhum. E a primeira cerveja que a gente optou por plantar foi a Iparana, né? Hoje a gente fez uma postagem no Instagram aí mais sobre essa praia cearense. E tá aí ainda, Maia? Ou tá Oi? travado? Tá aí Voltou? ainda ou tá travado? Tô aqui, tô aqui. Voltou. Acho que estava travado. De vez em quando você falha também, mas vamos em frente que eu acho que tá funcionando. Maravilha. E a Iparana tinha sido a primeira. Não, na verdade, não era nem Iparana o nome, né? Na verdade, a gente tinha falado, não, vamos fazer uma IPA. E aí não tinha como ser outra, né? A praia tinha que ser a Iparana, até mesmo pela facilidade É, de assumir o nome, né? E ao mesmo tempo que a gente lançou a Iparana, a gente também já fez a primeira receita da Paracuru, né? Que foi a receita de uma lager. Na construção dessas duas cervejas, para quem não sabe, a gente utiliza-se uma receita base, que é já das experiências do Maia, né, nas receitas que ele desenvolve em casa, né? Baseado tudo nos conhecimentos de mestre cervejeiro do Maia. E aí a gente recebe quase um mestre. Mestre não. Aprendiz, aprendiz. aprendiz. E a gente recebe um apoio também de um mestre cervejeiro, que é o Rodrigo, né, da Sinatra, e a Júlia também da Sinatra, que são professores nossos, né? Não é que foram, são professores nossos na É. construção dos nossos produtos, né? O Rodrigo aí, junto com a Júlia, é alquimista, e a Júlia como sommelier de cerveja. O Rodrigo é mestre cervejeiro, né? E a Júlia, sommelier, facilitou bastante a escolha de aromas, né? De composições de lúpulo, né? A parte do malte, inclusive isso, a gente quando... Vou falar da Iparana, tá, Maia? Quando a gente foi estruturar a Uhum. Iparana, a gente optou a gente sempre utilizou. Na época, eu me lembro muito que a gente falou, pô, a gente quer uma cerveja que seja justa, assim, não quer que seja a mais complexa, com aquele negócio tão... que vai ter um lucro tal, leve o preço nas alturas, né? Apesar de a gente saber que não é um preço... o preço dela é razoável, mas a gente falou, não, a gente quer que seja uma coisa justa, né? A palavra que a gente usa às vezes. Isso. E aí foi o lançamento da Iparana, pelo lançamento da Iparana, que é essas duas receitas, Iparana e a Pará, com o Rodrigo, a gente optou também pela ideia de lançar no... E para lançar no carnaval, tinha que ter um local para lançar no carnaval, né, Maia?
E aí a Isso. ideia de estruturação. Então, Beerwagon. Quer comentar aí um pouquinho da Beerwagon, Maia? Sim, vamos falar da nossa carretinha tão querida. Nossa BioWagon, que é um nome chique para carretinha da cerveja, né? Ela é um carrinho móvel, né, rebocado por um carro, que tem a capacidade de servir até três estilos diferentes, né? Ela tem uma chopeira a gelo com 3 bicos de chope. E como o João falou, a gente estreou no Carnaval de 2019, né? 2019. Na Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo, né? E assim, foi bem legal a estreia da Terral no Carnaval. Muita gente gostou bastante da Iparana, a gente só tinha a Iparana, né? A gente vendeu uma da Meia Culpa junto, da, Vendemos. da cervejaria Meia Culpa, que era a Avareza, não é isso? Era a Varesa, Que é uma uma lager, lager. que é a lager da Meia Culpa, para poder ter uma, uma, uma carta maior, né, para os clientes. Mas assim, sem desfazer da avareza, a Iparana vendeu bem mais. Não é verdade? Não, é isso. A gente teve o apoio do Alexandre, né? Que inclusive está conosco aí, o Alexandre que nos ajudou nas vendas. A gente teve o apoio das nossas esposas, Maia. E teve um apoio incrível também da mulher que deu espaço, cedeu o espaço, na verdade, para a gente Uhum. conseguir colocar a carretinha, né? E o principal desafio foi porque no planejamento todo, com base no projetos, a gente falou que com umas 4 semanas de antecedência, se não me falha a memória, a gente conversou com o Foi. espaço de que é estacionamento na Rua dos Pinheiros, e quem mora em São Paulo sabe que a Rua dos Pinheiros é um local que durante o carnaval passam vários bloquinhos, né? É, e aí, um espaço bem democrático, vamos dizer assim, e a gente falou, cara, aqui é um lugar ideal, vamos passar na Rua dos Pinheiros, entrando em cada estacionamento, para a gente ver um espaço que a gente consiga colocar a carretinha que fique dando acesso ao público que está passando, os blocos, né? E, ao mesmo tempo, esse espaço Uhum. tem que ser privado por conta da legislação vigente na prefeitura, né? E a gente foi todo o trabalho aí de encontrar o espaço. A gente encontrou um espaço que era um estacionamento no final da Rua dos Pinheiros, já próximo já próximo da Rebouças, né? Ali já quase no entroncamento com a Rebouças. Na verdade, é o começo da Rua dos Pinheiros, né? É o começo. É o começo da perdão. É. E aí no dia, né? A gente tinha acordado, o dono do espaço falou: podem chegar aí, podem colocar a carretinha que vai ser sucesso de vendas. Comprem muitos litros que vocês vão vender tudo. Tá fácil, né? A gente comprou, se não me falha a memória, 500 litros, né? A gente encomendou 500 litros, estava tudo perfeito, né? Tinha chegado o produto, a carretinha estava pronta, a gente tinha envelopado ela, o Marcos Paulo fez um excelente trabalho de design gráfico para a gente conseguir imprimir e envelopar a carretinha. E aí chegou o dito dia, né, Maia? Dito dia aí, sábado de carnaval, acorda às 5 horas da manhã, mais ou menos, para botar a quantidade de barris de chopp dentro da carretinha. E aí a gente foi quase com 350 litros no carro e na carretinha para vender tudo quase no primeiro dia, né? Era essa bem a estimativa que tinha. E chegando Uhum. no local, estavam começando a montar um stand. Se não me falha a memória, o stand era da Ola, de camisinha. Isso. E aí eu falei, cara, vou montar a carretinha aqui. Que Ola é essa aqui? Que onda é essa aqui? E aí, ao mesmo tempo, acho que a representante do espaço lá falou assim, não, esse espaço aqui eu aluguei, eu tenho até um contrato aqui que eu aluguei esse espaço aqui, se você quiser colocar sua carretinha, coloque lá fora na rua. E a gente falou, cara, não vai dar certo, porque na rua vai ter problema com a prefeitura.
É, e aí ficou aquela, eu mandei a mensagem pro cara, que era, na verdade, o dono do estacionamento, né, Maia? E o dono do Era. estacionamento falou, cara, coloca aí dentro. Eu falei, cara, vou colocar o negócio lá dentro, vai ficar tão distante que não vai ter nem contato com o folião, e aí não vai dar certo. O cara vai vir atrás da carretinha pra mijar ou pra fazer alguma coisa que não é o caso. Então, vou colocar o negócio lá Ah, atrás, isso aí. escondido. Então, Eu fiquei muito nervoso nesse dia. aí o Maia já começou a subir a pressão. Eu falei, cara, vou conseguir. Vou bater em cada porta daqui, né, até o final aqui da Rua dos Pinheiros, que a gente vai encontrar um lugar. E dito e feito, cara. Acho que a gente bati acho que uns 19, 20 lugares até encontrar um. Tava um carro atravessado, um cara vendendo nesse estacionamento, né? A cena era essa: era um cara com um carro atravessado, e no espaçozinho para fechar o estacionamento tinha um vendedor de tapioca, que era o Márcio. Até hoje eu lembro dele. Acho que eu tenho o contato dele no meu WhatsApp. E eu olhei aquele carro atravessado, eu falei, cara, esse carro atravessado não precisa estar aqui. Esse carro atravessado não precisa estar aqui. Espaço é o espaço ideal para caber a carretinha aqui da Terral Cervejas Especiais. E aí a peça vem e esse Márcio me explica que aquele espaço não é dele, ele estava ali alugado pela mulher do Estácio, que era uma clínica de manipulação, e ele falou assim, cara, deixa eu falar aqui com a mulher. Eu falei, cara, liga aí, que a gente desenrola aqui, um ajuda o outro. E aí deu certo, ele falou com a mulher, acertou um valor que a gente pagou para ela para ficar durante os dias do carnaval. Acabou que o lugar ficou sendo até melhor, porque ficou bem no meio da Rua dos Pinheiros, né? Ao meu ver, foi Pertinho da melhor. estação Fradique. Próximo da estação Fradique, Coutinho, para quem não sabe, a estação é bem central. Eu falei, cara, vai ser aqui, Maia, traz a carretinha. E aí, quando o Maia estava vindo com a carretinha, os caras da CET, que são os guardas de trânsito aqui em São Paulo, não pode passar, não. Então, doutor, a gente vai botar bem ali em frente, tem que permitir essa passagem aí, porque o horário atrasou por conta. Ou seja, teve que contar toda a história para o cara se sensibilizar e permitir a passagem lá, porque o bloco já estava quase que vindo. Deu certo, o cara tirou o carro, a gente colocou a carretinha da Terral Cervejas Especiais lá para o primeiro dia de venda. A gente plugou, acho que os 2 bicos de chopp, não foi maior, mas a gente plugou, acho que até os 3. Chegou um momento assim, que tanta gente que estava Não, teve tirando. uma hora que foi os três, era 2 da Iparana e um da Avareza. E aí, o primeiro dia foram muitas vendas. Muitas vendas que eu falei, cara, já eu tô milionário e não sei, né? Mas foram muito boas, muitas boas, as vendas foram muito boas, né? E permitiu com que a gente confiasse ainda mais na marca e no produto, pelo retorno que as pessoas davam ao tomar a cerveja, né? E por ser também a gente tava vendendo ela em chopp, o ponto positivo foi porque para a gente fica num valor melhor, né? Porque não tem todo o custo de Do vasilhame, invase, de rótulo. a gente tem somente o valor da keg, né? E aí foi assim no primeiro dia, o segundo dia e terceiro dia talvez não foram tão bons, né? Até por conta de chuva. Aqui em São Paulo, para quem já passou o carnaval aqui, sabe que tem muita chuva nesse período, né? E teve muita chuva, né? Então foi um momento de muito aprendizado, assim, para a Terral, para a gente pegar e consolidar a Iparana. A gente teve várias fotos registradas nesse momento. E ali estava lançado, tinha realizado o lançamento da Terral Cervejas Especiais com o primeiro produto que era a Iparana, né? Então, foi muito interessante porque a gente teve que depois começar a compreender um pouco a logística da cerveja, né, Maia? Com os barris que Isso. ficavam vazios, como que a gente faria com esses barris, né? Acho que o Maia até hoje deve ter uns barris na casa dele aí, Tem servindo de... uns 10, mais ou menos. É porque a gente usa, para as pessoas entenderem, a gente usa o Petainer descartável, né? E você pode, ou você tem o barril de inox, ou você tem os barris descartáveis. Esse descartável, ele é muito prático, né? Ele vem da fábrica e você não precisa, não tem logística reversa, né? Não precisa devolver. E assim, se a gente for vender para um bar também, como até a gente vendeu alguns, né, na época, você não precisa, eu tenho que buscar de volta o barril, né?
A vantagem é essa. A desvantagem é porque, assim, uma vez você paga por ele, o dinheiro vai embora, né? Sim, Ele é mais barato, mas ele tem que entrar no custo da cerveja. Quando você tem um barril de inox, é um investimento que você faz uma vez só e ele, se você cuidar bem, ele dura muito tempo, né? Mas sim, assim, por enquanto a gente só pensa no PT, né mesmo. E inclusive essas últimas que saíram, nem saíram em enxofre, né? Até por conta da sim. pandemia também, que o carrinho está parado ainda, né? A gente está agilizando para retorná-lo em breve, mas ele está parado e passou o ano de 2020 todo parado na garagem lá do João. Então a gente não tem feito em barril, né? As cervejas têm saído em garrafa. E a Beberibe agora vai sair, né, em primeira mão. A gente pode já. Será que pode dizer o dia já, João? Eu deixo o pessoal com um pouco Não, de. acho que pode falar o dia sim, que já deixa aí É, para quem está assistindo aí, já fica sabendo da novidade, né? legal. É 4 de setembro é o lançamento oficial do nosso terceiro rótulo, que é a Beberibe. Que é uma Witbier com adição de casca de tangerina. Depois a gente vai contar a história dessa tangerina aí nas próximas postagens aí da Terral. João, eu acho que a gente pode falar, sabe de quê também, cara? Da Eu acho questão que de tem um. que, como somos ciganos, a gente produz em fábricas diferentes, né? A gente pode contar um pouco Queria falar um da pouco. Land e da Reyhol, né? Eu queria falar um pouquinho aí do trabalho, né? Nesse caminho, assim, até a gente se ter o lançamento, e pouco depois do lançamento, a gente teve mais uma pessoa compondo a equipe da Terral, que foi o Marcos Paulo, como o Maia comentou, mora agora em Istambul, né, Maia? É, Na Turquia. O Marcos Paulo é o responsável por toda a parte gráfica da marca, né? A identidade visual, a ideia do conceito, das cores, né? Teve muito a pegada, lógico, a gente explicando um pouco, né? E ele conheceu bastante, ele conhece bastante o Maia. Eu já tive, já batemos muito desse tempo todo. Pegou a ideia do T, da Terral, a ideia do grafismo que a gente quis trazer aí para a marca. A próprio exemplo aí da jangada, que é possível ver aí no meio por detrás aí, dando o contorno aí da Terral. E a principal ideia também da composição do grafismo aí foi a ideia aí da Terral. Então, o Marcos Paulo aí também é todo responsável aí pela essa parte gráfica aí da identidade visual da empresa. Inclusive, foi responsável pela parte do envelopamento, né, da carretinha, né, da Biowagon, né, como a gente costuma brincar às vezes. E aí, Maia, vamos falar então a parte do cigano. O que é o cervejeiro cigano, Maia? então, o Cigano é aquela marca de cerveja que não possui uma planta, né? Fixa, uma fábrica, né? Então, o Cigano, ele contrata serviços de uma cervejaria já existente. É o que diminui muito os custos, né, para quem é o cigano, e ajuda para a cervejaria que às vezes tem uma parte da sua planta parada, né, por algum motivo, assim. Às vezes a programação de braçagens daquela cervejaria deixa alguns dias com a cervejaria parada, e o que não é interessante. E aí o cigano entra justamente para auxiliar. Então eu diria que é uma relação ganha-ganha, né? A gente ganha porque não precisa investir numa planta, e eles ganham porque não deixam a fábrica parada 30 dias por mês, né? E a outra vantagem é que, assim, como você sendo cigano, você pode produzir, teoricamente, né, em qualquer lugar do Brasil, né? Desde que você tenha um contato daquela cervejaria e tal. Como a gente tem dupla nacionalidade, né, João? A gente é cearense, mas é paulistano também, né? A Isso. gente faz nossas cervejas ou aqui em São Paulo, no estado, né? No caso, em Presidente Prudente, né? A cidade. É a Land Beer, né? Que agora também tem uma outra marca, né, irmã, que é a Mago do Malte, né? Eles são duas marcas
na mesma fábrica. Inclusive, o nosso mestre cervejeiro, né, infelizmente, nos deixou tem aí uns 2 meses. Quem está cuidando agora é o filho dele. Era o mestre Luiz Carlos, né, que foi quem fez as primeiras Iparanas, né, foi ele que fez. Sim. Agora é o filho dele, esqueci o nome dele, cara. Do André. André. Acho que é André. E às vezes a gente faz também, já fizemos, a Paracuru, por exemplo, foi feito na Rei Rô Cervejaria. Né? Rua em Fortaleza. Cervejaria do Bebeco, isso, lá em Fortaleza. Do Bebeco e do Rafa, o mestre cervejeiro, o Vander, que é um fera também. E a Beberibe vai ser feita aqui na Land Beer, né? Pra galera saber. Então, assim, o cervejeiro cigano, ele tem essa vantagem, né? Ele pode dispor de vários pontos para a fabricação. A desvantagem é, às vezes, você não consegue acompanhar a abraçagem como você gostaria, né? No caso da Land Beer, por exemplo, é em Presidente Prudente. Então, assim, para nós fica meio longe de ir, né? A de Fortaleza, por exemplo, eu estava lá na época, né? Então, quando foi feita, né? Não deu para acompanhar mais ou menos a abraçagem, né? A gente tem amigos aqui, por exemplo, a Cavi que acabou de entrar aí, pessoal da Máquina do Tempo, que é uma cervejaria daqui de São Paulo, eles acompanham 100%, porque eles fazem na Los Compadres, que é aqui em Atibaia, né? Então, assim, para eles fica mais tranquilo, mais perto, né? Mas, assim, de qualquer forma, o cervejeiro cigano, ele tem essa vantagem, né? Você conseguir fechar uma clientela, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente quisesse fazer uma cervejaria na Bahia. Você dá uma pesquisada, mano, tem tem muito cervejeiro na Bahia, né? Muita cervejaria pequena, micro cervejaria na Bahia que faz cerveja para cigano. Então, assim, termina sendo um item de crescimento, né, do produto no Brasil inteiro. Né? Sim, Você tem uma rede, né? Uma rede de micro cervejarias no país. Para o cigano isso é muito bom. sim. E um É ponto, basicamente Maia, isso. Você quer voltar lá para o negócio do artigo? A gente disse que ia mostrar e na verdade, já posso passou, até, né? na verdade, acho que eu só mesmo mostrar que foi essa revista aqui, Universo PM de Project Management, né? Que foi a revista onde o artigo do Maia foi publicado, né? E também era publicado no Congresso, né? Mandar um salve aí depois para o pessoal que está nos assistindo. O Davi comentou que vai a Beberibe para tomar, né? E a minha tia Zé mandando um beijo também para a senhora e também para todo mundo que está nos escutando. Eu e o Maia, a gente resolveu fazer essa live aqui para explicar um pouco da Terral. Muitas pessoas nos questionavam aí e a gente ficava, pô, a gente não tem nem local onde a gente fala um pouco da história. E a gente tem lá a marca, mas não tem nem a nossa cara, né? De ver, só algumas vezes nas fotos dos carnavais que aparece a nossa cara, né, Maia? Então vamos É, estampar a cara do Maia e do João aí na Terral Cerveja Especial, até para o pessoal conhecer que é a ideia e a identidade. Maia, já que é mais a sua veia artística, conta aí um pouco aí da ideia aí de trazer a poesia para a cerveja aí, como que foi esse lance água, malte, lúpulo, e por que esse adicional da poesia, e o que é que esse elemento aí da poesia faz com que a cerveja fique melhor, no teu ponto de vista? hum. Rapaz, olha isso aí. É uma coisa que vem a reboque sem a gente notar, eu acho, né? Quando a gente pensou em montar nossa marca de cervejas, isso já estava na minha cabeça de alguma forma, assim, eu tenho que misturar, misturar essa coisa da cerveja com a coisa da poesia, porque assim, fazer cerveja também é fazer poesia, cara, sabe? Porque assim, o nosso produto é uma cerveja especial, uma cerveja artesanal, como todo cervejeiro artesanal, assim, ele busca o melhor naquele produto, né?
o melhor. Você faz uma coisa com com os melhores insumos, né? Buscando a melhor experiência sensorial das pessoas que vão tomar. E assim, me veio muito na mente o começo, lá atrás, de quando eu comecei a escrever poesia, né? Eu tinha um grupo, junto com os amigos de Fortaleza, que a gente até hoje se encontra, né? Tem até um perfil aqui no Instagram também, que era a Confraria dos Canalhas. A Confraria dos Canalhas foram um grupo de poetas que se juntaram em 98, mais ou menos, 99, em Fortaleza, para escrever poesia, para divulgar poesia, para ler uns para os outros, para exercitar o fazer poético. E assim, todas as reuniões da Confraria dos Canalhas era num bar, sempre foi, entendeu? Todas. As que não foram, não deram certo. Ah, vamos fazer na casa fulano, fazer na praça. Não, não dava certo, tinha que ir para um bar, porque senão não funcionava. Entendeu? Não funcionava. Então, assim, a cerveja e a poesia, na minha cabeça, elas estão muito interligadas. Né? Estão muito interligadas. Assim, o cara que escreve, normalmente, ele está num bar tomando um. Claro que é isso não é uma regra, né? Assim, mas é uma coisa que combina a boemia com a poesia, com a música, né? Com a noite, fumaça de cigarro, sabe? É esse ambiente, assim. E para Terral, eu imaginei em juntar todas essas coisas. É o sabor da cerveja, são os aromas da cerveja, é a qualidade de uma boa cerveja, junto com a poesia e junto com as nossas praias cearenses, né? Que não deixa de ser uma homenagem de dois exilados, né? Em São Paulo, entendeu? A gente ter esse cordão umbilical que nunca se rompe, né? Das nossas praias, do nosso sol, do nosso Ceará, né? Resumindo. Então, eu acho que assim, isso eu acho que agrega valor à marca, né? Porque quem compra uma cerveja especial, pelo preço que ela normalmente é oferecida, ela é mais cara do que uma cerveja mainstream, porque é um produto diferenciado. Se ela carregar um outro valor junto do produto, isso traz mais experiências ainda para a pessoa, né? Então, assim, você pega uma cerveja como a Iparana, você vê a Iparana, aí você olha para o rótulo, aí tem uma poesia no rótulo. Assim, a pessoa vai olhar e vai dizer, porra, que legal, sabe? Assim, é um produto feito para você tomar, ficar bêbado, óbvio, né? Você buscar experiências, buscar sensações, e junto disso vem a lembrança daquela praia que ou você não conhece, pô, Iparana, que é isso? Vou dar um Google aqui. Você olha, pô, existe uma praia com esse nome lá no Ceará, que interessante. E ao mesmo tempo você lê uma poesia, diz, porra, cara, vem junto uma poesia, vem junto é, esse, esse, essa bagagem da literatura. Então, assim, eu creio que a Terral, ela tem esses pilares. Por isso, o mote, né? Água, malte, lúpulo e poesia. Poderia ser água, malte, lúpulo e literatura. Mas não estava poético. Então, poesia fica mais bonito, entendeu? E o, Não é e o mais verdade? é que a parte da poesia ela é representada nos rótulos de cada cerveja da gente tem uma poesia, né? A Iparana, a Paracuru tem outra poesia, a Beberibe tem uma outra poesia, a Carretinha tem uma outra poesia na, Uhum. na parte que foi envelopada da Carretinha tem uma poesia. Sempre que a gente pode, a gente nos espaços de até a gente já fez muita associação com locais onde tem a literatura, né? Não só em sebos de livros, mas livrarias e espaços. Por mais de uma vez, quando a gente fez promoções com a Terral, a gente ofereceu alguns livros, né, Maia? Seus como Isso.
forma da pessoa avançar mais ainda na cultura, né? E da maneira como você trouxe aí, a literatura realmente, de fato, não é simplesmente cerveja, vou beber a cerveja por beber a cerveja, né? Não é simplesmente vou tomar uma IPA, pô, de IPA tem mais de 100 marcas só no Brasil de IPA. E aí a gente, de fato, precisava de um elemento a mais, e o sensorial que a gente trouxe, de fato, foi a poesia, né? E isso é bem nítido, né? Tanto cada, de cada produto nosso, né? As pessoas que têm a experiência começam, de fato, a uma maneira diferente, diferenciada, né? Dos demais. Poxa, cara, isso aqui tem um elemento a mais, né? E a gente optou por água, malte e lúpulo por conta de tentar manter os padrões de cerveja, né, Maia? Desde a época da Alemanha. Então, quando... Assim, eu tive a oportunidade de morar na Alemanha, então, assim, a minha relação com cerveja já veio faz tempo, né? Então, assim, eu acho que foi muito interessante trazer esse elemento a mais, porque, assim, já que eu tive essa experiência na Alemanha, eu tive a experiência de experimentar vários tipos de cerveja. Mas, de fato, quando você, pô, água, malte, lúpulo e poesia, o que é essa poesia aí? Aí você começa a falar, não, cara, isso aqui tem todo um trabalho poético, cada produto nosso tem uma poesia datada, tem um autor, a gente faz homenagem ao poeta de quem fez aquela parte na bebida. Quando ela é envelopada no formato, tem uma outra poesia, que já foi a poesia a gente fez um curso para isso. Então, isso começou a se traduzir mais como uma identidade da marca, né? E isso também passou a fazer parte da rede social da gente, no caso o Instagram, que a gente começou a ideia dos poesias ou das notas de terça-feira, né, Maia? Os pensamentos de texto. Os pensamentos de terça. E aí, toda terça-feira, aqui no Instagram da Terral Cervejas Especiais, a gente publica algo poético ou algo de algum filme, alguma literatura, mas também para incentivar ainda mais esse lance da poesia, né? Então, tem sempre essa associação aí de praia, da cerveja, de um produto com qualidade, o lance poético, e aí foi meio que essa composição que fez a Terral Cervejas Especiais, né? A gente, como o Maia falou, em setembro vamos estar lançando aí a Beberibe, né? Que é uma VTB aí não sei com notas de tangerina, né, Maia? Não sei se a palavra é notas, É. né? Mas vai ter aí uma composição de tangerina. A gente buscou trazer uma cerveja mais equilibrada, né? E isso vai ser bem traduzido aí nessa Vitibia. A gente vai trazer ela envasilhada em lata, né? A gente vai estar comercializando ela tanto em São Paulo quanto em Fortaleza. Já está sendo estratégia nossa. Inclusive, a gente já, no próprio Instagram, quando você vai no link da bio, você vai ter duas opções para vender, para comprar cerveja em Fortaleza, tanto com o Saulo, tanto com a Mônica, né, Maia? Isso. E são as duas pessoas que são nossos representantes de venda lá em Fortaleza. E aqui em São Paulo a gente vende também através do Gumer, né? Então a gente já tem aí muitas pessoas conhecendo a marca e experimentando. Então é isso, assim, acho que é um pouco da história da Terral, né? Como tudo foi construído, né? A gente tinha a ideia de fazer microcervejaria e ainda tem, né? Só que a gente vai aos poucos conquistando cada degrau, né? Lançou a Iparana, Isso. fez no Carnaval, depois fez outra leva de Iparana, depois lançamos a Paracuru, tivemos experiências com outras formas de produção, então não só com a Land Beer em Presidente Prudente, mas também com a Rei Ho em Fortaleza. Estamos lançando novos produtos, a gente já temos 3 receitas prontas que já foi lançado, que é essa, e tem 4 receitas prontas e 3 que já vai ser lançadas, né? Que foi a Iparana, Paracuru e a Beberibe. E a quarta, né? Que a gente talvez vá lançar ainda esse ano, espera-se que sim, que é a Taíba, né? A gente vai contar em outro momento, vamos contar uma história sobre essa praia, né, Maia? É outra história. Mas a ideia da Terral
é sempre essa, se é algum espaço onde a gente possa sempre estar, tornar mais próximo esse contato da gente com o pessoal que vai estar nos assistindo. Quer falar mais alguma coisa aí, Maia? Não, acho que tá tranquilo, cara. Eu acho que passamos o recado, né? Passamos Quer, o recado, assim. alguém quer perguntar aí alguma coisa, pessoal? Se alguém tiver algum espaço para pergunta, a gente abre aí alguma dúvida, você deve estar escrevendo. Maia, é, vamos em frente então, né? Ontem foi seu aniversário, mais uma vez queria lhe parabenizar aí Uhum. pelo seu aniversário, que por coincidência foi no dia da cerveja, né? Pois é, rapaz. Vamos depois marcar aí de se encontrar aí para a gente comemorar aí esse seu aniversário de novo, né? Tá certo. De novo. Você estava impossibilitado, depois a gente toma separando junto. Maravilha, maravilha. Beleza? Então eu queria só Beleza? deixar aqui registrado que a gente vai ter outras lives, né? Nessa campanha de lançamento da Beberibe. A gente quer conversar com os três poetas que escreveram nos três rótulos, né? Vai começar pelo Gabriel Aragão, depois com o Eduardo Scariz e por hoje com o Wagner Garrido, que é o que vai estampar a cerveja nova, né? Então, assim, aos poucos a gente vai soltando, né, as informações dos dias das lives e tal. A gente quer conversar também com o pessoal da Lupulin, né? Da Sinatra, o Rodrigo e a Júlia. Eu não Sim. consegui ainda fechar uma data com eles, mas assim que a gente conseguir, a gente vai soltando as informações aqui para ficar todo mundo esperto. E quando tiver perto do dia 4 de setembro, vai ter aquela super promoção para você comprar em primeira mão a Beberibe, Com certeza. né? Aí a gente vai divulgando aqui. Fiquem ligados no Instagram da Terral. Perfeito. Beleza, João? Tranquilo, Maia. Bom sábado, bom resto de final de semana para ti. Valeu, cara. Abraço a todos aí. Tu que nos assistiu, nos escutou aí, a gente bateu um papo bem leve aí para explicar um pouco de como a gente chegou até aqui e a história da Terral Cervejas Especiais. Valeu. Tchau, tchau a todos.